Filipenses capítulo 2, eu vou ler do 5 em diante, até o 11. Diz assim a palavra de Deus: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, esse texto é um texto riquíssimo, muito profundo, daria para que nós viéssemos a garimpar muitos tesouros por várias horas aqui conversando e compartilhando a palavra de Deus. Mas eu quero que você observe o momento em que Paulo está escrevendo e para quem ele está mandando essa carta. Esses irmãos que receberam a carta, eles tinham uma mentalidade, eles tinham uma ideia de como é terminar a vida bem, ou viver uma vida vitoriosa, ou terminar a vida com honra. Pense você que os filipenses, eles tinham uma ideia de como, eles tinham uma ideia, uma maneira, ou até assim, vamos dizer, um método, um planejamento, para começar a vida, naquele planejamento e terminar a vida bem. Então eles tinham assim uma mentalidade, para ter uma vida honrada, uma vida realmente vitoriosa, nós precisamos seguir esse caminho. Nós precisamos seguir esse caminho. Pense você que esse povo aqui, que está recebendo essa carta, e que tinham uma ideia de como é chegar numa vida vitoriosa, né, seguindo um método, seguindo alguns passos, eles olhavam para os heróis do seu tempo, os influencers do seu tempo, as pessoas que estavam na alta, e como eles tinham chegado lá. Então, por exemplo, naquele tempo, Alexandre o Grande, né, o imperador, era para eles um grande modelo, né, era para eles um grande modelo de inspiração, a maneira como aquele jovem começou a vida. O Filipe, o pai de Alexandre, ele encerra o ciclo dele, e Alexandre, com 20 anos de idade, começa a governar. Com 33 anos, ele já tinha conquistado ali toda aquela região, ele tinha feito coisas grandiosas, coisas que para ele eram coisas dignas de um deus. Até Alexandre reclamou para si essa posição, de ser na terra um deus. Então, vamos pensar assim, que na força do braço, esse imperador chegou num determinado lugar, que as pessoas olhavam e falavam assim, para chegar no lugar onde ele chegou e ter a vitória, vida abençoada, vida honrada, nós precisamos também andar no mesmo caminho. Por assimilação, eles olhavam as pessoas que estavam prosperando, vitoriosas aqui e acolá, e eles entendiam, para chegar nesse lugar, nós precisamos empreender estes 7 passos, esses 8 passos de uma vida assim, e esse livro de não sei de que jeito, essa metodologia tal. Então eles tinham uma ideia de como é chegar e terminar bem. E agora vem Paulo, trazendo para eles o conhecimento a respeito de quem é Jesus. O verdadeiro Senhor do mundo é apresentado aqui. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, nesta noite, é o caminho para uma vida realmente honrada, o caminho para uma vida realmente vitoriosa, é o caminho que começa na rendição, é o caminho que começa na entrega, e é o caminho que começa na dependência de Deus, o nosso Pai. Quando nós nos tornamos verdadeiramente dependentes de Deus, e de tudo aquilo que Deus colocou para nós como um bom Pai, então nós chegamos de fato a uma vida, nós terminamos de fato numa vida verdadeiramente honrada, verdadeiramente vitoriosa. Há que se chamar de vida verdadeiramente vitoriosa uma vida rendida aos pés do Senhor. Amém, queridos? Uma vida verdadeiramente dependente de Deus, totalmente rendida a Ele, totalmente derramada na presença dEle. Jesus, nesse aspecto aqui, é o nosso modelo. Nós vamos olhar para Jesus nesta noite, como nosso modelo de vida, porque Ele mostrou
no seu estilo de vida, ele mostrou no seu estilo de vida o caminho da obediência. Ele mostrou no seu estilo de vida o caminho da humildade. O caminho para uma vida honrada é o caminho da dependência do Pai. Ele foi honrado pelo Pai por conta do seu comprometimento com o reino e a sua total dependência do Pai. Jesus sabia quem ele era. Entenda isso. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia para o que ele fora destinado. Jesus sabia a sua missão. E a vida de Jesus estava intimamente conectada ao altar. A vida de Jesus estava totalmente entregue para viver na presença de Deus. Então, sempre que nós formos olhar para um modelo a ser seguido, nós vamos seguir o modelo de Deus, o modelo de Cristo, e não os modelos desse mundo. Os modelos de sucesso desse mundo, eles são falhos. Os modelos de sucesso desse mundo, eles falham miseravelmente. Mas quando nós olhamos para Jesus e escolhemos render como Ele rendeu a vontade do Pai, queridos, você pode ter certeza que você vai viver nessa terra uma vida abençoada. Uma vida abençoada, uma vida abundante, uma vida plena em Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai. Aleluia! Então, entender que nós temos um propósito, que a nossa vida está intimamente ligada à presença de Deus, faz toda a diferença. Porque isso molda as nossas expectativas, isso molda os nossos objetivos de vida. Disso depende posicionamento e ação, inclusive. Por quê? Porque nós não vamos ficar com expectativa errada em coisa errada. Colocando expectativa muitas das vezes nas pessoas. Irmão, quantos problemas nós entramos, quantas dores de cabeça nós arrumamos por colocar expectativa em pessoas. Expectativa em lugar errado. Confiamos tanto nas pessoas. Esperamos tanto das pessoas. Achamos que vai vir dela a resposta, o carinho, o acolhimento, que vai vir dela o socorro, quando na verdade Deus quer que nós dependamos totalmente de Deus. Que nós venhamos a olhar para Ele e a ter um estilo de vida totalmente rendido a Deus, assim como Jesus, Ele tinha nessa terra. E é por isso que Jesus não se frustrava. Ele foi caluniado, ele foi injuriado, desprezado pelos da sua família, traído pelos aqueles que diziam ser os seus amigos, aqueles que estavam próximos demais dele, muitas das vezes o rejeitaram. Mas Jesus, o tempo todo, ele se mantinha firme ao propósito dele. Ele tinha uma convicção firmada, porque ele sabia quem ele era, ele sabia o Pai que ele tinha, ele sabia a sua missão, ele sabia o seu propósito. Por isso que ele não ficava se frustrando, ele não colocava nas pessoas as suas expectativas. Ele olhava para Deus, o seu Pai, e sabia quem era o Pai dele. Tinha uma comunhão muito profunda e íntima com o seu Pai. Outro aspecto é que Jesus tinha objetivos claros na vida. Jesus tinha objetivos claros na sua vida. Ele sempre falava: o meu trabalho é fazer a vontade do meu Pai. O meu trabalho é cuidar dos assuntos do meu Pai. Desde pequenininho, você se lembra que Jesus estava cuidando dos assuntos do reino. Então ele tinha um objetivo. Por quê? Sabia quem ele era, sabia quem era o Pai dele, sabia o que ele fora destinado a ser e a fazer nessa terra. Então Jesus não se distraía com objetivos que pudessem roubar a sua missão nessa terra. Você entende isso, Filadélfia? O quanto isso é importante? Nós entendermos que Deus é o nosso Pai, e que nós temos um Pai no céu, e que nós temos uma missão, e a nossa missão está muito conjugada, integrada, conectada com o altar da presença, o altar da adoração. A nossa vida foi feita para o altar, e para glorificar o nome do nosso Deus. E isso está cobrando de nós posicionamento e ação nas palavras do Cristo, e naquilo que Ele fala para nós, de permanecermos, ainda que as coisas estejam parecendo mentirosas ao nosso redor, ainda que as circunstâncias estejam dizendo o contrário. Nós não podemos olhar para as circunstâncias, nós não podemos dar voz às mentiras que estão ao nosso redor. Nós colocamos os nossos pés na verdade de Deus, e ali nos posicionamos e esperamos uma espera confiante naquilo que Deus fala ao nosso respeito. Amém, queridos? Sabe, fique com as palavras de Deus. Quando você não souber para onde ir, aliás, quando você não souber o que fazer, você precisa saber para onde correr. Corra para a presença de Deus e fique lá, queridos, debaixo da sombra do Onipotente, debaixo das asas do Altíssimo, porque ali é o seu lugar. E ali você vai ouvir as palavras de conselho, as palavras de sabedoria, e você vai então ali ser fortalecido pelo Senhor. Aleluia.
Então, Jesus, ele tinha esse pleno entendimento. E assim, nós precisamos também entender o que Deus quer de nós e nos submeter àquilo que Ele pede a nós nesse tempo. Olhe, Filipenses, Jesus não deixou de ser Deus. Jesus não se tornou um Deus diminuído quando veio a essa terra em forma humana. Esse texto é muito profundo, queridos, e fala da encarnação, quando Ele veio em carne humana. Aqui, o Cristo. E aqui, os povos daquela época tinham muita dificuldade de entender essa carta aqui. Por quê? Porque para eles não fazia sentido. Não fazia sentido. Como que o caminho da vida vitoriosa passa, e ela passa debaixo da sombra da cruz? Essa é a grande contradição do cristianismo, não é? Por quê? Porque lá fora, as pessoas ensinam a roubar, a burlar, a corromper, a passar os outros para trás, trair, passar um por cima dos outros, não importa o que você faça. O importante é você ser feliz, e você chegar lá. Então os métodos humanos, dos heróis da terra, os heróis dessa vida, dessa terra aí, eles são esses métodos que não consideram passar pela cruz. Mas quando se fala de Jesus, o verdadeiro Senhor do mundo, Ele está falando, se você deseja uma vida honrada, se você deseja uma vida próspera, se você deseja uma vida plena, se você deseja uma vida abundante, você precisa entender que no meio do teu caminho você vai encontrar com a cruz. E você vai ter que passar debaixo da sombra da cruz. E você vai ter que se submeter à cruz de Cristo. Então, em muitos momentos, os gregos falavam, isso é loucura. Os judeus falavam, isso é um escândalo. A cruz de Cristo se tornou para os judeus uma coisa escandalosa e para os gregos uma loucura. Falavam, como um Deus pode ser crucificado? Como um Deus pode morrer pela humanidade? Mas eu quero que você entenda nesta noite, Filadélfia querida, Jesus não deixou de ser Deus. Jesus não se tornou um Deus diminutivo quando desceu aqui na terra para morrer pelos seus filhos, pela humanidade. Você precisa entender que naquele desenho do tabernáculo, para chegar no Santo dos Santos, primeiro há o altar do sacrifício, onde ali há um cenário de morte, há um cenário de entrega. O altar do sacrifício não era tão belo como nós imaginamos, havia ali sangue correndo, mau cheiro no meio daquelas chamas, em frente ao tabernáculo. Mas queridos, depois que o adorador se deparava com o altar do sacrifício, o caminho dele estava traçado rumo ao véu. Rumo ao véu, queridos. O destino daqueles pés era o Santo dos Santos. E ele ia prosseguindo, e ele ia avançando na beleza daquilo que Deus o chamava para uma vida plena, uma vida abundante, uma vida cheia, ali diante da Shekinah. Então, nesse texto aqui, paira essa grande, essa incógnita. O povo que olha os heróis da terra falando, não, eles chegaram lá, né, da maneira deles, os imperadores romanos, empreendendo força de braço, métodos humanos e falhos, confiando uns nos outros, confiando na política, na ciência, na iluminação da ciência. Hoje, os altares das ciências estão elevados, né? Eu quero fazer menção do verdadeiro altar do Senhor, o altar onde a presença de Jesus, ela é glorificada, ela é entronizada, ela é o nosso norte, ela é a nossa base da nossa vida, o altar onde a presença do Senhor Jesus está ali revelada. Então hoje, ergueu muitos altares, altares à política, altares à ciência, altares aos pensadores desse mundo, altares à economia, e muitas coisas, altares aos prazeres, o altar do ego humano. Quantas das vezes o altar da vontade própria rouba, né, o ser humano de viver o bom propósito de Deus, o Pai. E nesse sentido, também naquele tempo, eles ficavam com essa preocupação, como um Deus humilhado pode ser o rei? Como um Cristo crucificado pode ser o rei? Como Jesus pode ser o rei do mundo? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, queridos. E essa é a grande chave. É a grande chave. Deus estava na cruz. Jesus é Deus. Jesus desceu naquela cruz, para ali, naquela cruz, transformar a cruz num altar, onde Deus o Pai agora estava fazendo as pazes com o mundo pecaminoso e caído por intermédio de Cristo Jesus. E isso é maravilhoso.
E isso é glorioso, por quê? Porque esse aqui é o verdadeiro Deus. Somente esse é o verdadeiro Deus. Entenda, esse é o verdadeiro Deus que se entrega, amoroso, altruísta, lá na cruz do Calvário, que se entrega para salvar a humanidade. E agora Paulo, ele fecha esse entendimento dizendo para nós, é Deus de verdade, porque somente um Deus de amor é capaz de dar a sua vida pelos seus. Somente um Deus de amor é capaz de descer e pisar a sujeira dessa terra, para subir a cruz do Calvário, para resgatar todos. Deus não abre mão dos seus filhos. Jesus luta até o último segundo da vida das pessoas, porque Ele ama as pessoas, queridos. Jesus não abre mão das pessoas. Jesus não abre. Se lembre do ladrão da cruz, onde ali, nos últimos suspiros, Jesus estava lá redimindo. Jesus estava lá abrindo as portas para aquele homem naquele momento. Então, nesse momento nós entendemos, ali na cruz, Cristo estava lá. E por ser esse Deus amoroso e altruísta, Ele tem as prerrogativas de ser o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor. Aleluia! Existe um pensador, Norman Wright, ele diz, em sua encarnação e na cruz, Jesus faz aquilo que apenas Deus pode fazer. Só um Deus pode subir a cruz. Só um Deus pode subir a cruz. Só um Deus pode descer a sepultura e voltar vivo e glorioso de lá, queridos. O nosso Deus reina. O nosso Deus reina. Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia! Glória a Deus. E, queridos, nesse aspecto, como é que estava o mundo de Paulo naquela época? O mundo de Paulo estava todo contaminado. Todo contaminado. As pessoas olhavam e buscavam soluções em tudo quanto é coisa, menos em Jesus. Menos em Deus. E agora eu quero que você olhe e perceba isso. Bom, naquela época as pessoas estavam achando a cruz um escândalo. Ou uma loucura, os religiosos demais. E eu quero que você pense, hoje, como igreja de Cristo Jesus, como é que nós estamos? Porque talvez também a nossa visão esteja contaminada. E aí eu quero fazer um convite a você, a repensar a tua vida. Onde é que você tem colocado o teu olhar? Onde é que você tem buscado as soluções da sua vida? Para quais heróis você tem olhado? Em quem você tem se espelhado? Como aquela pessoa que você quer seguir aqueles passos para chegar lá também. E eu quero que você entenda que no meio da tua jornada de vitória, Deus plantou uma cruz. Existe ali uma cruz, queridos, onde nessa cruz Deus fará morrer tudo aquilo que não vem da parte dele. Onde nessa cruz Jesus fará morrer tudo aquilo que não vem da parte de Deus. Mas também fará ressurgir tudo aquilo que é para a glória dele. Aleluia. Então a cruz, no meio da nossa jornada, ela vai nivelar a nossa vida, na graça do Cordeiro. Ela vai nos libertar de coisas que precisam cair, que precisam de fato sair da nossa vida. E ela vai então reconfigurar a nossa vida e nos colocar no caminho da vitória, no caminho do alinhamento, no caminho do sonho de Deus e do bom propósito do Senhor. Mas isso vai acontecer através de um coração verdadeiramente rendido aos pés da cruz. E o meu convite para você nesta noite, meu irmão, é centralize Jesus e repense toda a imagem de Deus em torno dele. E do que nós estamos falando? Eu estou falando para que você venha a olhar a Jesus como modelo, como o caminho para a honra da sua vida. O caminho da honra passa pela cruz de Cristo e por uma vida verdadeiramente rendida aos pés dele. Uma vida verdadeiramente rendida aos pés do Senhor. A passagem de Jesus pelo altar do sacrifício, né, quando Jesus está passando, entenda, como se Jesus estivesse caminhando, né, naquele tabernáculo. Ele passa pelo altar. O altar do sacrifício é um símbolo da cruz, que viria lá no Novo Testamento. E ele passa e ele morre. Mas o apóstolo Paulo diz que Deus o exaltou de maneira excelente, de sobremodo excelente. E Jesus não parou ali no altar do sacrifício, ele prosseguiu como o primeiro. E ele rasgou o véu, queridos, para que
através da sua obediência, muitos outros filhos viessem após ele e entrassem diante do trono do Cordeiro, diante do trono exposto do nosso Pai. O véu está rasgado, queridos. Há livre acesso para que você possa entrar ali. E o mais bonito de tudo é que Jesus é a entrega generosa. Jesus passou no altar do sacrifício. Jesus passou na cruz do Calvário. Ali ele derramou a sua alma na morte. E ele rompeu o véu, rasgou de alto a baixo. E por conta da sua entrega, muitos outros filhos podem entrar agora e acessar Deus, o nosso Pai. E pisar ali no Santo dos Santos. E a mesma maneira, quando nós entramos no caminho da rendição, e nós escolhemos nos render ao processo, e a tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, para que nós venhamos a viver de fato, a nossa vida rasgada na cruz, a nossa vida moldada na cruz, a nossa vida partida na cruz, a nossa vida mortificada pela cruz do Calvário, quando ela desce à sepultura, e ali faz morrer tudo aquilo que é carnal, e volta a viver tudo aquilo que é espiritual, queridos, ela se torna então uma entrega, em favor de muitos irmãos. E é por isso, queridos, que a tua dor, fechada e costurada hoje, em nome de Jesus, está se tornando um testemunho para esta cidade. E é por isso que o teu problema, esta enfermidade que você entrou aqui, nesta noite hoje, costurada, aos pés da cruz de Cristo, ela está se tornando fonte de cura. No lugar da tua dor, Deus vai te visitar, e a sua dor há de se tornar um poderoso ministério para tocar esta cidade e curar outras vidas em nome de Jesus. Existem pessoas que foram traumatizadas, existem pessoas que foram roubadas numa mesa de escassez. Queridos, onde houve escassez haverá abundância em nome de Jesus, porque Deus escolheu as coisas que não são dessa terra para confundir as coisas que acham que são. Onde houveram traumas terríveis, abalos mentais, o Senhor Deus está tornando esta tua mente, que hoje é uma fortaleza, o Senhor Deus está nivelando e aplanando tudo e tornando ela um poderoso jardim para encontros poderosos com Cristo Jesus. E no lugar da tua dor, uma dor hoje fechada aos pés da cruz, curada diante da cruz de Cristo e ressurreta para a glória de Deus, o nosso Pai, vai se tornar fonte de cura, fonte de resgate, testemunho para esta cidade, para a glória do nosso Deus. Aleluia! E isso fala de herança repartida, queridos, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. A entrega de Jesus santificou muitos filhos para o nosso Pai. Aleluia. E quando nós entramos nesse modelo de vida, porque isso aqui é um modelo de vida vitoriosa, entrar no processo, acha que vai ser fácil, queridos? Não é, dói, o processo dói. Estar cravado numa cruz, pendurado, conforme o Alisson, ele pregou lá no segundo dia da campanha, pendurado, pelos pulsos, ofegando até a morte, isso é tortura, e muitas das vezes entrar no processo é um processo doloroso, de ver Deus tirando coisas, de ver Deus muitas das vezes pulindo a nossa vida, lixando aqui e acolá, lapidando, dando forma. Mas queridos, o caminho para a vitória, ele passa debaixo da sombra da cruz de Cristo. É necessário se render, porque Deus está tirando muita coisa que está em você, que não faz parte deste propósito, e está te dando forma, queridos, forma de reino, para a glória dEle, para os propósitos eternos dEle, e isso está falando de uma vida verdadeiramente abençoada e rendida. Nesse sentido, o teu propósito depende da tua entrega, e a cruz faz parte desse processo. Me ajude a dar esta notícia para o seu irmão, diga para ele, o seu propósito depende da sua entrega, e a cruz faz parte desse processo. Amém, queridos? Uma vida de honra passa pela cruz, uma vida verdadeiramente rendida. Jesus nunca permitiu que os sentimentos existentes no corpo humano bloqueassem a sua mente, o afastassem da cruz, ou o levassem ao pecado. Hebreus 4:15. Então entenda que Jesus não era um Deus diminuído, e que enquanto ele estava na terra, ele foi tentado, mas não pecou. E que ele venceu, queridos, para que nós também pudéssemos ter vitória plena.
sobre as tentações, sobre o diabo, sobre a morte, sobre o inferno. Assim como Jesus venceu, Ele capacita todos nós para que nós venhamos a vencer também. Aleluia! E há uma porção, eu quero encerrar esta série de ministrações dizendo para vocês, citando Provérbios 22 e 29. Há uma porção para você entre os grandes, amém, queridos? Há uma porção de maneira excelente para a tua vida entre os poderosos, entre os influentes, entre os vitoriosos. Há um lugar de honra para você na mesa do Pai. Esse é o melhor lugar para se estar aos pés do Pai. Aleluia! Mas o caminho para chegar lá, queridos, ele não passa por métodos humanos. Não é adquirido por direito de força de braço. Ele passa pela cruz. E ele passa por uma vida rendida, obediente, uma vida de entrega ao Senhor. Permaneça, queridos, com a sua identidade firmada no Senhor, uma identidade de filho, mas sem tomar atalhos. Não tome atalhos. Prossiga, avance no teu propósito, porque a tua perseverança, queridos, ainda com dor, a tua perseverança neste momento, ainda que esteja doendo, esta tua entrega abençoará outras vidas. É o pão que Deus tem colocado nas tuas mãos, partido, repartido e entregue em favor de muitos. Amém, queridos? Fique com esta palavra. Sua vida tem um destino, sua vida tem um propósito, a sua vida tem uma conexão íntima com o altar da presença do Senhor, o teu Deus. Se lembre disso. Deus te criou, queridos, para a glória dEle. Deus te criou para uma vida honrada. Não tome atalhos. Não tome atalhos. Saiba que só existe um caminho que te direciona para a vitória. E este caminho passa pela cruz. Uma vida rendida. Que nós possamos todos os dias encontrar o nosso prazer em nos render ao Senhor, em depender dEle, em todos os dias ouvir a sua voz, e nos deleitar naquilo que é para nós o seu bom conselho, o seu bom propósito. Não faça alianças com esse mundo, não faça alianças com os poderes aqui e acolá. Os poderes caem, as expectativas humanas muitas das vezes frustram, mas o trono do nosso Deus permanece de eternidade a eternidade.